3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Que bom que você tá aí com a gente. Rima, né, gente? Olha que bonito. Eu sou uma pessoa... Inteligente. Não, também, Diferente. né? Diferente. Contente. Contente. Que mais? Experiente. Esse é o Contra a Cultura. Você sempre é o nosso convidado especial para abrir a Bíblia, para abrir a Palavra de Deus e estudar entre amigos, numa conversa, num bate-papo gostoso, para que seja descontraído e feliz, né, gente? É isso Eu aí. acho que é importante isso também. Às vezes a gente abre a Bíblia e fica uma coisa meio séria. É porque o livro já é Começa a preto. É, né? Aí, Não, o né, meu o não é seu preto, não, não. né? Meu Mas é o colorido, meu é o do bonitinho. Isaac também. Aí você já pega um Isso livro mostra preto. que eu sou uma pessoa mais alegre. É você, entendeu? mais Mais alegre. descontraída. Sua blusa, inclusive. Não, apesar que a minha também é do Isaac. Estamos... Você que está aí do outro lado, acompanhando o Contra a Cultura através do podcast, através do site novotempo.com/contracultura, através do YouTube, através do Cristãos Cansados. Enfim, você está aí acompanhando o Contra a Cultura de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua participação de sempre. Hoje, terceiro episódio da nossa série... Esqueci o nome da série. A série se chama Venha a Nós o Teu Reino. Venha a nós o teu reino. Obrigada, Isaac Rezende. Hoje, Bianca Oliveira está muito agitada. Está avoada. 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 Vamos lá, então. Que venha a nós, Venha a nós o Teu venha a Reino. nós o teu reino. O nome da Lembrando nossa sempre série. que a oração do Pai Nosso não é feita no singular, ela é feita no plural. O Plural. pão nosso, Pai Nosso, venha a nós. Não é meu, eu, pra mim, de mim. O que deve ser a Por isso que a comunidade gente, de Cristo. a né? gente quebrou o sistema, né? Esse sistema, essa atmosfera do reino a gente quebrou quando É a gente, muito contra a cultura isso. né? Bom, João 17 é o que a gente vai aprender hoje. Já vai abrindo a sua Bíblia, mas antes eu quero revelar aqui vai. o título O título. do nosso episódio. Terceiro episódio dessa nossa série Mas de pra, 13 pra episódios. falar o título, você precisa conectar seu celular. Ah, eu preciso? antes. Deixa eu ver. Você precisa estar logada. Ah, tá. Uhum. Senha. Preciso de uma senha também Qual a aqui. senha do Wi-Fi? O Evangelho Wi-Fi. Olha só. Interessante. Evangelho Wi-Fi. O Evangelho Wi-Fi. Como assim, Isaac Rezende? Eu é que pergunto, vocês que têm a sapiência e a detenção do conhecimento digno de salvação por parte do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Eu? É. Tenho não. Evangelho Wi-Fi, porque nós vamos entrar naquilo que é considerado por muitos teólogos um evangelho diferente dos outros três, conforme está na Bíblia. Ele não é um evangelho sinóptico. Não, não é sinótico. Ele é um evangelho, ele é só considerado o quarto evangelho. É QE. O quarto evangelho. E nós vamos perceber que é um evangelho Wi-Fi porque coisas interessantes aconteceram Sim. nele que você não encontra acontecendo de igual semelhança nos outros três O que evangelhos. é um evangelho o que é algo sinótico? Sino é igual, né? E ótico é olhar. Uhum. Então, é algo com o mesmo olhar. Então, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm as mesmas histórias, as mesmas narrativas. Ele é descrito com o mesmo olhar, com o mesmo ângulo da coisa. João, ele é diferente de todos os outros três evangelhos. Ele mostra nuances que não apresentam nos outros três evangelhos. Ele mostra milagres que não são discorridos, diálogos. Então, ele é algo particular. Mas esse particular dele tem um propósito. E é por isso que ele é um evangelho wireless, né? Um evangelho Wi-Fi. Pra gente começar a entender um pouquinho, eu acho que é interessante antes da gente ir pro capítulo 17, que vai ser o grande tema aqui, já que a gente tá falando de unidade, e o capítulo 17 fala para nós da oração sacerdotal de Cristo, que é uma oração de unidade, né? Mas pra gente entender qual é o contexto dessa oração que Jesus está fazendo, acho que vale a gente rapidamente ir pro capítulo 21, que é onde finaliza ali o evangelho de João. E ali é bem o episódio onde Jesus, ele tá lá na beira do mar, né? Da praia ali. É praia ou lago, sei lá. Ele tá no Mar da Galileia Enfim, ali. e aí os discípulos, Pedro vê, né? Mergulha lá, vai até Jesus, aquela coisa toda. E Jesus assa um peixe para eles comerem ali, né? Aquela coisa meio de despedida já. E aí tem aquele episódio do Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes, né? Pedro fica chateado e tal. E aí Jesus fala assim, não, Pedro, fica tranquilo que, tipo, você vai me amar tanto. Eu não tô duvidando do seu amor. Eu só tô reforçando pra você o que você vai viver em meu nome. Seu amor vai chegar a tal maneira que você vai passar por uma experiência bem semelhante à minha. Uau. Você vai ser digno de morrer como eu morri, né? Você vai Essa é ser a experiência. crucificado e tal. Então, assim... Esse é o chamado, né? Esse é o chamado pra você. Então, você vai sim provar o quanto você me ama. Você vai ter essa oportunidade, né?
E aí, engraçado que no verso 20 do capítulo 21, Pedro, daquele jeitão dele, né? Ele vira e fala assim, aí a narrativa vai dizer, né? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, ou seja, João, que é quem escreve esse evangelho, né? Ele sempre escreve, ele fala dele mesmo na terceira pessoa, né? O discípulo amado, aquele a quem Jesus amava e tal. Ou seja, né? Aquele a quem Jesus amava, que reclinou sobre o peito e perguntou quem era o traidor, ou seja, João. E aí no verso 21 diz, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Eu já sei o que vai acontecer comigo, mas e o queridinho? Olha só. Não, porque assim, Fofoqueiro. eu acho que a primeira parte do diálogo tava legal. Uhum. Não, Pedro, eu sei que você me ama, o seu amor vai ser provado e você vai passar por uma experiência muito semelhante à minha. Aí eu vou agora conjecturar. Pedrão imaginando assim, pô, a glória. A glória. Aí ele vira, a glória não, querido, a cruz. Ah, é? Então você tá dizendo que depois de tudo isso eu morro. E ele? O que vai ser dele? E aí Jesus dá uma resposta um tanto quanto diferente, né, em relação a tudo aquilo que a gente está acostumado a ouvir de Jesus. Respondeu-lhe o Senhor, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, Problema é meu. Cara, não é da Quanto sua a conta, ti, Pedro. ó, Fica na o que vai tua. ser de João, querido? Não se preocupa, tá? Não é problema seu. E a gente tem muito esse comportamento, né? A gente sempre quer... Não, mas ok, Deus me deu isso, mas e o outro? Tá, isso aconteceu comigo, mas e quanto aquele outro lá? E ele? Por que ele recebeu mais do que eu? Eu nunca tô satisfeito com minha relação, com as coisas que eu dei. Não, é sempre essa comparação né? toda, que é um dos efeitos da falta de unidade, né? A gente não enxerga que nós somos uma coisa só e que o que te abençoa tá me abençoando, porque a gente, né, é uma comunidade e tudo mais. Enfim, né? E aí Jesus dá essa dura nele. Ele falou assim, olha, você tem que me seguir. O seu papel é esse. O que eu faço com o outro, deixo de fazer, é problema meu, né? E aí olha o que o verso 23 diz. Uma fofoca vai surgir no meio de todo mundo. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito, ou seja, se tornou um rumor ali de que aquele discípulo, ou seja, João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, Jesus não o João tá falando aqui, né? Jesus não falou que ele ia ficar vivo até a minha morte. Ele falou que o problema era meu, que eu faço o que eu quiser, inclusive se eu quiser que vai acontecer, mas ele não disse que vai acontecer. Mas ele diz aqui, deixa bem claro que isso se tornou uma lenda urbana entre os cristãos, de que quando João tivesse para morrer, Jesus ia voltaria. Ou seja, no máximo até João. Jesus não vem antes, não vem depois, né? E aí agora a gente tem João, o último discípulo vivo, né? Já passou lá, segundo a tradição cristã, por azeite fervendo, por isso, por aquilo, foi para Pátimos, ficou preso lá, escreveu o livro de Apocalipse, falou com Jesus pessoalmente de novo, foi pro céu em visão, voltou. E agora falta 2, 3 anos para ele morrer. Velhinho já. Velhinho. Ele volta para Éfeso. Ele volta pra Éfeso, onde ele fica até a morte dele, né? Isso. E realmente ele não foi martirizado, ele morreu de morte morrida mesmo. Causas naturais. Natural. Né? Exatamente. E aí agora sim, ele tá realmente nas últimas, já como diz, né, o ditado, com o pé na cova já, né? No bico do corvo. E aí os cristãos começam a olhar para João. Esses cristãos são uma geração que não viram o Cristo. É uma nova geração. E o contato que eles têm com o Cristo são os discípulos. Só que todos eles já morreram. Exceto João. E agora, como eles têm essa lenda urbana, eles falam assim, olha, falta 2, 3 anos para João morrer. No máximo, daqui a 2, 3 anos, Jesus vai voltar. E a gente vai estar pessoalmente, fisicamente com ele, né? E aí João, ele começa a perceber isso. Ele fala, cara, esse pessoal vai perder a fé, porque eu vou morrer. Jesus não vai voltar. Não volta. E o que vai acontecer? E como é que o João sabia disso, né? Tudo indica que o evangelho de João tenha sido escrito depois do Apocalipse. No Apocalipse ele já tinha recebido de Cristo a revelação concernente a todas as coisas. Então ele sabia que na morte dele Jesus não viria, que ainda tinha muita coisa para acontecer. Sim. Então ele precisa preparar agora uma carta que ajude a esses crentes que não viram e ouviram Jesus pessoalmente permanecerem firmes. Sim. E aí, qual que é a grande tônica? Então, agora ele vai escrever o Evangelho de João, que é o último livro bíblico a ser escrito. E aí ele começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo, a fala, a palavra. Então João, ele vai escrever seu evangelho enfatizando o poder de Deus através da palavra, não de uma presença física, mas de alguém que, entendeu? Não depende da sua presença, mas com sua própria fala. E aí João, ele vai escolher 7 milagres, que ele chama de sinais. No final do livro, ele vai dizer, olha, eu poderia ter escrito tanta coisa que Jesus fez, só que eu ia precisar de, não ia ter livro suficiente para poder registrar. Mas eu escolhi alguns sinais para que vocês creiam, né?
E aí ele escolhe 7 sinais e todos esses sinais ou milagres não são usados a mão e o toque de Cristo. É tudo pelo poder da fala. Na palavra. Então você fala assim, ó, vai buscar água no casamento e aí pela palavra a água vira vinho. Aí ele tem lá o cara que o filho tá pra morrer, ele fala, não, pode voltar que ela tá curada. Lázaro, sabe, não é assim, Lázaro, pelo amor de Deus, sacudindo Lázaro assim, ressuscita. Não, Lázaro, vem cá pra fora. Eu tô falando pra você vir, né? Tem aquele outro milagre que você falou também, que aparentemente tem um toque, mas... né, que é do cego. coxo, do cego, desculpa, do cego que, né, Ele coloca lodo coloca nos olhos. lodo, né, o cuspe de Jesus se mistura no lodo, pega o lodo e coloca no olho, né, Mas você do viu que cego. não foi Mas imediato, o milagre né? não acontece ali, o milagre vai quando o cego vai e lava os olhos, né. Isso, longe de Cristo. Longe né? de Cristo. Então João, ele tá tentando falar assim, é o seguinte, vocês não dependem da presença física de Cristo para ter fé no Filho de Deus, para ter um relacionamento com Deus, entendeu? Até porque tem um consolador, tem alguém que está se mexendo entre nós aqui para manter a unidade, para manter esse relacionamento com ele, Nós né? temos presente conosco um como ele, um igual a ele. Que não é é um invisível, diferente, mas ele está entre mas nós, ele está né? com E a tudo gente. mais. E aí, qual que é o anticlímax do livro de João, do Evangelho de João? É quando Jesus ele ressuscita, ele aparece para alguns dos discípulos, desaparece outra vez, e Tomé chega atrasado, né? E aí tem aquela velha frase de Tomé, eu só acredito se eu tocar na sua ferida, eu só acredito vendo, né? E aí Jesus ele volta, ele fala, toca então, toca aqui na minha mão, na minha ferida, toca aqui no meu lado, que foi furado, e aí ele dá um puxão de orelha em Tomé, e ele fala o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que é uma mensagem para Tomé, mas é uma mensagem para toda uma nova geração de cristãos que não viram o Cristo. E que agora perderam a sua última testemunha ocular, que era João. E João está falando assim, olha, bem-aventurados são vocês que não viram o Cristo, mas acreditam no poder do Evangelho, então, da palavra do Evangelho, na Escritura. A gente poderia dizer, então, assim, que de todos os livros da Bíblia, talvez o que mais se aproxima, assim, de nós em quesito tempo, em quesito experiência, é o Evangelho de João. Livro de João. Porque também nós não vimos, né, e ouvimos e também podemos ser considerados bem-aventurados, né? Agora, a gente usou boa parte desse programa e eu achei que foi super, super importante isso, porque é uma introdução para o que vem a seguir agora. Exato. Que é o capítulo 17 do livro de João. Precisamente. Né? E aí a gente vai com essa explicação para esse texto e faz muito mais sentido. Eu acho que agora a Mayara perdeu o celular dela. Não, quebrar tá o inteiro. estúdio antes disso, né? Será que ele está inteirinho? Jesus faz um milagre no seu celular aí, Se Mayara? Jesus não fizer, a Samsung faz. A oração de Jesus é o intertítulo aqui desse capítulo. E o nosso guia de estudo traz aqui, né, a análise desse texto, segundo o autor, a oração de Jesus, onde ele ora para ele mesmo, ele orou pelos discípulos, ele fala sobre aqueles que creem em mim, né, aqueles que vierem a crer em mim. Então nós temos uma oração sobre aqui, unidade, né, fé. Muito interessante porque ele pega o futuro, né? Inclusive aqueles que no futuro viriam que crer nem nele. existem Isso agora. é fantástico, né? Isso é lindo. Bianca, vamos ler então o texto e a gente vai dando umas pausas para fazer algumas... Vamos lá então? Velocidade 2? Vai lá. Igual podcast? Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Acho que foi bonito para Jesus, Textão né? aqui falando relembrar, né? Falando da eternidade de Cristo aqui, ó. Agora, rapidinho, antes de você continuar, que ele ainda vai tocar um pouco mais nesse assunto, mas aqui tem algumas palavras-chave que são repetidas nessa oração. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Eu te tenho glorificado aqui na terra, agora me glorifique. Eu levei o Senhor a ser conhecido entre os homens, né? A vida eterna é essa, que te conheçam, a ti como verdadeiro Deus, e a teu filho Jesus, que sou eu, né? A quem tu enviastes. O que é glorificação na Bíblia? Né? O que é o lance da glória? A glória, ela tem esse simbolismo de ser o efeito que a presença de Deus causa. Então, Moisés fala o quê? Deixa-me ver tua glória. Não, se você ver minha glória, você morre. Você morre. E como é que a glória de Deus se manifesta? Quando ele passa ali.
né? Como é que a glória de Deus se manifesta no tabernáculo? A língua de fogo ali e tudo mais. Então, você tem o tempo todo no universo, onde Deus se manifesta, a glória dele brilha. É essa linguagem meio, né, visual e tudo mais. Mas o que é a presença de Deus? É esse conhecimento de quem Deus é, de qual é o seu caráter. Exatamente. Né? Então a glória está intimamente relacionada ao caráter de Deus. Sim. No entanto, que no episódio de Moisés, o que é que Deus faz passar sobre ele? Toda a sua bondade. Uhum. Que é o seu caráter. Então, aqui, Jesus ele vem explicar e mostrar que ele foi aquele que veio para revelar o caráter Sim. de Deus que havia sido obscurecido Sim. por causa E o do que mal, do aconteceria pecado. se Deus passasse da frente de Moisés? Hum. Churrasquinho de Moisés, né? Só que aí o que acontece? Porque o ser humano não pode receber a total e plena glória de Deus sem morrer, Deus fala assim, eu vou me fazer um dele e vou apresentar quem eu sou para eles. Então ele manda Jesus. Se faz carne, vira um ser humano e Jesus, como Jesus glorifica o Pai? Mostrando para a humanidade quem Deus é. Para que a humanidade possa conhecer a Deus através de Cristo. Então ele está falando assim, Pai, eu mostrei para a humanidade quem você é. Eu expliquei para eles o teu caráter. Qual que é o teu caráter? É o caráter de um Deus que morre pela criatura, né? Que morre pelos seus subordinados. Isso é quem o Senhor é. Eu mostrei isso para eles. Agora me glorifica, ou seja, mostre que eu sou o Senhor, né? Mostre que que nós, legal. mostre que Eu nós sou somos um. Nós Nós somos um. somos um. Que é o texto que ele vai falar mais pra Oxe. baixo aqui. Eu e o Pai somos um. Ó, né? versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, que foi o que Isaac citou agora. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Sim. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Nós Opa. temos aqui, ó, que interessante, antes do seu comentário. Unidade. Unidade, Tremenda unidade 100% aqui. E assim, já vai ficando as dicas, né, do que é viver em unidade com outra pessoa, né? Porque entra o senso de pertencimento, é o primeiro ponto, e o egoísmo cai por terra. Uhum. Porque o que é meu é teu, o que é teu é meu, então não existe diferença entre nós. Se eu e você somos um, o que é meu e teu é de todo mundo, não é nosso. Entendeu? É a essência de unidade. Agora, olha que interessante. Ele fala aqui, né? Tuas coisas são minhas e tal, e neles eu sou glorificado. Ou seja, eu estou orando por aqueles que são teus, que o Senhor me confiou, para que neles eu seja glorificado. Então, vamos lá seguindo a linha de raciocínio. Como é que Jesus glorifica a Deus? Mostrando quem Deus Quem Deus é. por meio dele, por Sim. meio de Jesus, né? E aí, como é que Deus glorifica o Filho? Mostrando que ele faz parte do Pai. E como é que agora os discípulos vão glorificar o Filho? Mostrando quem Jesus é. no seu caráter. Então olha que responsabilidade é ser chamado de discípulo. Ou se denominar cristão. Isso é muito sério. Você é um pequeno Cristo, ou seja, você glorifica... Como é que você glorifica a Cristo? Vivendo Sendo como Cristo. Exatamente. Entendeu? Vivendo como Cristo. Versículo 11. Agora deixa este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. De novo, a palavra nome é recorrente, né? Uhum. E nome a gente sabe que para a cultura bíblica o nome representa, simboliza o caráter de Sim, alguém, né? sim. Então, o que foi passado de pai para Cristo, agora Cristo passa para aqueles Para os que são seus discípulos. discípulos. Senhor, guarda-os naquilo que eu revelei para ele, ou seja, o seu caráter. Que eles permaneçam no seu caráter. Versículo 12. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Que foi o único que resolveu ser o contrário do caráter de Deus. Enquanto Deus estava interessado em se sacrificar para salvar os outros, esse da perdição, Judas, estava interessado em sobreviver, em ter poder, né, e ter a glória toda, enfim. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo. Esse é um versículo super Sim. conhecido, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Por quê? Porque seria muito fácil, agora que Jesus tem um grupo de discípulos, eu vou isolar esse grupo de discípulos no meio do mato, nas montanhas, né? Para que eles não se contaminem. Uhum.
Mas Não Mas se aí- misturem. Mas aí Exatamente. quem é que vai ver o Filho sendo glorificado? Pois é. Entendeu? Se não forem os meus discípulos, quem é que vai revelar pro mundo a tua glória, a minha glória? São os discípulos. Então isso mostra... Então, rapidinho, eu quero que eles continuem no mundo pro mundo ver sua glória. Eu só não quero que eles voltem a se tornar o mundo. Então essa é a oração de Jesus, para que eles não voltem, que eles não se percam do teu nome, ou seja, do teu caráter, e voltem a ser mundo. É uma imagenzinha que eu vi, se eu não me engano, ou foi no Instagram ou no Facebook, eu não lembro onde. Mas tem um mundozinho assim, sentado, e Jesus lavando os pés. Eu achei tão interessante essa imagenzinha, porque mostra o quê? Que Cristo não virou as costas. Se ele deixou aqui representantes, é porque ele está preocupado, é porque ele está interessado, é porque ele não desistiu. Ele ama, é isso que o João vai falar. Deus ama o mundo de tal maneira que ele se dá. Então, aqueles que são seus discípulos não pode ter uma atitude diferente dessa. Nós também temos que aprender a amar o mundo de tal maneira a ponto de nos darmos para a salvação das pessoas. E que a gente tem essa proteção de Deus para que a gente não fique fugindo do diabo, mas que o próprio diabo fuja de nós, porque a gente tá ali, né? A gente precisa se misturar. Eles não são deste mundo, versículo 16, como eu também não sou. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Santifica-os, né? Santifica-os na palavra. É uma oração, é um clamor, né, do clamor. próprio Cristo. É bonita essa oração. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Versículo 19, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Paulo fala, né? Sacrifício vivo. Se ofereçam como sacrifício E aí- vivo, né? Aí a parte da oração aqui que nos toca agora, né? Que é o verso... E por que 20. Paulo fala para nós nos oferecermos como sacrifício vivo? Por tudo que Cristo fez. Rogo-vos pelas misericórdias divinas, ou seja, pelo sacrifício que Cristo já fez por vocês, se ofereçam também como sacrifício vivo. Né? Versículo 20. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, De quem que ele Jesus, tá falando? Nossa, tá falando Jesus da gente. orou por nós há quase 2000 anos atrás. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. E ele vai repetindo várias Sim. vezes essa questão de Então união, né? o grande quê da oração de Cristo aqui é a unidade. E você viver em unidade com outra pessoa que é semelhante a você por ser um ser humano, porém diferente ao mesmo tempo, ela é uma grande demonstração se nós realmente estamos carregando o caráter de Deus em nós. Porque a gente conviver com pessoas que relativamente pensam como nós é de certa forma fácil. Mas e conviver com pessoas que a gente sabe Sim. que são abertamente opostas, né? Então o fato da gente conseguir essa convivência e buscar essa convivência demonstra que o caráter de Cristo está habitando em nós. Uhum. Olha que legal isso aqui. Aqui no capítulo 14 de João, no Uhum. verso 13, 14 e 13. ele diz o seguinte, Jesus falando, né? Uhum. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Só que ele termina dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos, que é aquele verso famoso. Uhum. A gente lê um verso do tipo, se pedir qualquer coisa no meu nome, Tá ótimo. Vai eu ser- farei. A gente pensa assim, não. Se eu falar assim, ó, quero uma casa nova em nome de Jesus, amém. Viu? Falei em nome de Jesus. Mas, de novo, o que significa nome na Bíblia? Caráter. Então ele tá falando assim, ó, se você me pedir qualquer coisa representando quem eu sou, que é o que Jesus fala aí na oração, né? Para que, da mesma forma como você me glorificou e eu te glorifiquei, que o Senhor nos abençoe para que eles continuem nos glorificando. Ou seja, qual que é o papel do cristão agora? É representar o caráter de Deus para o mundo. Então o caráter de Deus não fala assim, eu quero Jesus para ele me dar uma casa. Quem representa Jesus fala assim, Senhor, me ofereça uma oportunidade de me sacrificar por alguém que precisa de ti. Me ofereça alguém para quem eu possa servir. Isso é pedir em nome de Jesus. Senhor, é me pedir torna- como se o próprio Jesus estivesse pedindo alguma coisa para Deus. Me torna um pequeno Cristo para a vida de alguém. É. Né? É isso. E aí João enfatiza isso, né? Fala assim, olha, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, todo mundo vai saber que vocês estão me santificando. Todo mundo vai... Se vocês fizeram o quê? Se amardes uns aos outros. Assim como Eu vos amei. eu vos amei. Essa é a grande tônica de João, né? Bom, o Wi-Fi divino está sobre nós. Está ligado. Não é? Está ligado. 5G, O 7G. sinal está disponível. Agora, será que nós estamos com a senha deste Wi-Fi? Será que estamos nos conectando a este Wi-Fi?
nos conectando ao poder da palavra, ao poder desse Cristo que é um, né? A gente sempre, no primeiro episódio dessa nossa série, a gente falou sobre a dinâmica ali da Trindade, Sim. né? Uhum. Essa comunidade divina. Lê Né? o último verso do capítulo. 17? Isso. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Ele diz assim, ó, da forma como tu me amaste desde o princípio, né? Desde a eternidade, Senhor meu irmão, que é o que você falou aí. Aham. A Trindade sempre se amou desde a eternidade. E é isso que Jesus está tentando revelar para os seus discípulos. O amor com que Deus me ama é o amor com que eu amei vocês. Agora, Amem em uns nome aos da outros. unidade. Ame-se dessa mesma forma uns aos outros. Que essa possa ser a nossa oração Amém. também. Amém. Na semana que vem a gente volta trazendo mais um capítulo aqui desta nossa discussão, desta nossa série, que vem a O nós evangelho é lindo, né? o teu O evangelho, reino. eu fico até com o olhinho cheio d'água, Emocionado, né? que é- O olhinho cheio d'água, olha aí. Isso aí. Um abraço, gente. Até semana Até que a vem, próxima. gente. Valeu!